bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a correção da atividade que eu passei ontem, tá certo? Sobre o texto O Bicho. E logo em seguida eu vou trazer a explicação para vocês sobre os sinais de pontuação, ok? Abram o livro de vocês na página 75 e vamos fazer a correção comigo. Primeira questão. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. 1. Imundície. O que é imundície? Vocês vão colocar lá onde tem escrito falta de limpeza, impureza, sujeira, certo? 2. Pátio. É um recinto térreo ou calçado, murado e descoberto no interior de uma casa ou anexo a ela. 3. Catar. Buscar, recolher um por um. Isso é catar, tá certo? 4. Voracidade. É apetite devorador e insaciável. É o 4. 5. Bicho. Designação genérica que se dá aos animais terrestres, sobretudo aos vermes e insetos. 6. Examinar. É estudar, verificar. E 7. Detritos. São restos, resíduos de uma substância orgânica. Então, como é que fica aí a ordem? Fica 5, 3, 1, 6, 4, 2, 7. Essa é a ordem que fica a primeira questão. Na questão 2, encontre no diagrama as palavras do vocabulário. Então, você ia encontrar aí nesse diagrama todas as palavras que tinham lá no vocabulário. Na horizontal, né? Deitada. As palavras deitadas está imundície, detrito, pátio, examinável e voracidade. E na vertical eu tenho catando e bicho, certo? Na página 76, eu tenho aí questões sobre o texto, tá bom? Questão número 1 tem assim. Responda de acordo com o texto. O que o autor quis expressar quando ele disse: o bicho, meu Deus, era um homem. O que ele quis dizer? Alegria por não passar necessidades, indiferença ou no quadro 3, espanto diante de uma situação tão triste. Quadrinho 3, né? Espanto diante de uma situação triste. B. O que levou o bicho a catar os detritos? A fome, o cheiro da comida ou o pátio? A fome. Ele estava com tanta fome que ele foi procurar no lixo a sua comida, tá certo? 2. Você já presenciou uma cena igual a essa? Represente-a abaixo. Se você já presenciou alguma coisa referente ao que nós lemos, você ia representar aí embaixo, tá certo? Nesse quadro é a resposta pessoal. 3. Qual foi o sentimento que você teve ao ler esse poema? Escreva abaixo. Se você sentiu tristeza, como foi que você se sentiu? Você vai escrever. 4. O que você acha que pode ser feito para resolver o problema da fome no mundo? O que é que vocês acham? Essas respostas aí são pessoais, tá certo? Você vai escrever o que você acha que poderia ser feito com as suas palavras, tá ok? Terminada aí a nossa correção, nós vamos passar para a página 77 e nós já vamos iniciar uma explicação sobre os sinais de pontuação, tá bom? Eu trouxe para vocês aqui os sinais de pontuação e vocês vão também acompanhar a leitura no livro de vocês. O que é pontuação? É o emprego de sinais gráficos que auxiliam a compreensão da leitura. Então, esses pontos, né, essa pontuação, esses sinais de pontuação, são sinaizinhos gráficos que ajudam o seu texto a ter sentido, tá certo? Mais sentido. Onde, quando eu leio um texto com a pontuação correta, eu consigo compreender aquele texto muito melhor, ok? Então, o primeiro sinal de pontuação que tem aí é o ponto final, que é este. Que ele indica o fim de uma frase. O exemplo que tem aí no livro de vocês. Precisamos de um rei. Terminada a frase, a gente usa o ponto final, principalmente nos nossos textos, nas redações de vocês. Sempre que termina uma frase
ou uma ideia que você estava escrevendo, alguma coisa que você estava escrevendo, você usa o ponto final, ok? A próxima pontuação que vem aí é a vírgula. Pode indicar, a vírgula pode indicar mais de uma coisa, tá certo? Pode indicar primeiro uma pequena pausa separando palavras e frases. Exemplo, muito bem, Romano. Segundo, uma enumeração. Salve o maior dos guerreiros, o general vitorioso de 1000 guerras, o pregoeiro das ditaduras, o mestre do poder. Então a vírgula pode indicar uma pequena pausa ou ela pode ser usada para separar os termos da sua frase. Por exemplo, fui ao mercado e comprei banana, maçã e melão. Para separar esses termos eu uso a vírgula, tá certo? Depois vem o ponto e vírgula. Indica uma pausa maior que a vírgula. Agora é uma questão de tempo. Nossa vitória está garantida. A vírgula ela é para expressar uma pequena pausa. O ponto e vírgula é uma pausa um pouco maior que a vírgula, tá certo? Quando eu quero dar uma pausa maior, eu uso o ponto e vírgula. O próximo ponto que nós encontramos aí é o ponto de exclamação. Indica o final, usado no final de uma frase interrogativa. Exemplo, você quer ser nosso rei? Para ser mais claro, o ponto de interrogação é usado no final de perguntas. Sempre que você for fazer uma pergunta no seu texto, eu vou usar o ponto de interrogação, porque essa frase é interrogativa, é uma frase que está perguntando alguma coisa. Então, eu uso o ponto de interrogação. Logo em seguida, vem aí o ponto de exclamação. Indica o final de uma frase exclamativa. Exemplo, desde menino eu tenho vontade de fazer uma coisa. Isto. Aqui está o nosso ponto de exclamação. Por exemplo, na frase, nossa, que pôr do sol lindo. Essa frase é uma frase exclamativa. Eu estou expressando uma surpresa. Então, eu uso também o ponto de exclamação. Próximo, os dois pontos. Emprega-se para indicar uma citação explicativa. Exemplo, 10 gatos foram selecionados. 2 pontos, o Romão, o Mimoso, o Bichano, o Gato de Botas, o Gatanhudo, o Mateus, o Guarda Noturno, o Pisa-Telhados, o Professor e os 7 Fôlegos. Ele vai dar uma explicação, então ele usa os 2 pontos para dizer todos os nomes que vêm em seguida. E também o que vai se mencionar. Exemplo, todos. Muito bem apoiado. Esses são os 2 pontos. Sempre que você vai falar de alguma coisa, vai citar várias coisas em seguida, você usa os 2 pontos. E por último, aí, o livro de vocês traz o travessão. O travessão serve para introduzir a fala de alguém. Exemplo, mimoso. Vendi tudo que tinha e dei aos pobres. O nome desse ponto aqui, desse sinal de pontuação, é travessão. Quando você vai escrever um texto, onde esse texto tem personagens e esses personagens têm falas, sempre antes das falas dos personagens, você tem que usar o travessão para indicar que o seu personagem está falando, ok? Esse é o nosso travessão. Eu espero, meus amores, que tenha ficado entendido, tá certo? A explicação sobre esses pontos. E à medida que vocês forem escrevendo as redações de vocês, os textos, as respostas, qualquer coisa que vocês forem escrevendo, tentem usar os pontos, os sinais de pontuação, porque o texto de vocês vai ficar correto, vai ficar melhor de ser compreendido, ok? Um beijo e até a próxima aula.